próximo é valorizando a criatividade. Vou ler o texto. Desde a sua fundação, a Kyocera sempre atuou com sua própria tecnologia, valorizando a criatividade e jamais copiando dos outros. Aceitávamos, com muita disposição, as encomendas que outras empresas não conseguiam fabricar. Empenhávamos todos o nosso maior esforço para conseguir atender a tais encomendas. Desta maneira, acumulamos e consolidamos a nossa própria tecnologia. O prêmio Okoshi Kinen Seizan Tokubetsushu, prêmio especial Okoshi para a produção, e o prêmio Secretário de Ciências e Tecnologias, com as quais a Kyocera foi agraciada pelo desenvolvimento de Multiplayer Ceramic Package, são provas de valorização à criatividade, as quais proporcionaram à Kyocera oportunidades para dar saltos maiores enquanto empresa de tecnologia avançada. O esforço de criação acumulado dia após dia, aliado ao espírito de missão e à garra de querer vencer de todas as formas, é fator que culmina em maravilhosas criações. Nós fizemos coisas desse tipo. Desde a época da sua fundação, a Kyocera prezou muito a criatividade e venceu as concorrentes com sua própria tecnologia, sem nunca copiar. Aceitávamos com muito entusiasmo os pedidos que outras empresas recusavam, dizendo assim: parece que se tratava de uma empresa detentora de maravilhosa tecnologia. Mas, na verdade, não era. Mesmo que eu fosse vender o que estava fazendo, ninguém a comprava. A primeira peça que fabricamos foi para a indústria eletrônica Matsuhita, o isolante para tubo de TV. Logo, fomos em busca de novos clientes como a Toshiba, a Hitachi, a NEC e indústrias eletrônicas que representavam a possibilidade de utilizar a cerâmica como novo material isolante. Entretanto, o produto de que dispunhamos era o isolante cerâmico para tubo de TV, além de alguns materiais afins fornecido à Matsuhita e que, portanto, não poderia ser vendido a outra empresa. Eu fui a uma outra empresa e dizia: eu tenho esse tipo de tecnologia cerâmica, tem algo que posso ajudá-lo? Antes de tudo, fui ao laboratório da Toshiba, depois no laboratório da Hitachi. Tentava desse jeito. Se oferecesse: estamos fabricando esse tipo de produto ao Matsuhita, será que a sua empresa não utilizaria? E resposta: não, pois nossa empresa não usa esse produto. Porém, não tínhamos outros produtos. Mudamos então a nossa estratégia com o seguinte discurso: dispomos de tais tecnologias na área de cerâmica e gostaríamos de ser úteis à sua empresa. Normalmente a resposta era: nós já possuímos um fornecedor. Eram empresas com mais tempo no mercado. Não me consulte para trabalho normal. Por outro lado, clientes perguntavam se peças que até as grandes indústrias cerâmicas não conseguiam produzir poderiam ser fabricadas com a nossa tecnologia. Era algo que não poderia ser feito mesmo por fabricantes de cerâmica muito maiores do que a nossa empresa. Normalmente, empresas que já têm o seu fornecedor resistem a encomendar algo a um novo fornecedor logo no primeiro contato comercial. Porque isso não precisa no momento, ninguém vai fazer isso. E quando elas precisam de algumas peças fora do padrão, essas são muito difíceis de serem produzidas. E mostrava essas coisas difíceis e dizia: faça isso. Mas quando respondíamos que a nossa empresa nunca havia produzido tais peças, certamente o contato acabava naquele instante. Portanto, não havia outra saída a não ser responder: parece ser muito difícil, mas faremos o possível, mesmo sem experiência, além da produção de isolantes. Era a única alternativa para que o cliente manifestasse interesse na nossa empresa. Por isso, eu gesticulava como se pensasse na viabilidade. Dizia: faremos o possível, pois se afirmasse que realizava, estava mentindo. Quem atende também é um engenheiro de pesquisa para uma empresa de nível superior. Então, se você mostra jeito de não ter convicção, será retirado por: não, essa vez não, deixa para a próxima vez. No entanto, fui de novo e eu dizia: acho que vai conseguir fazer. Favor me deixar tentar. Assim que recebi o pedido, forçadamente mentindo, na verdade, essa mentira era em outra palavra. É a valorizando a criatividade. E era fraude. Em outras palavras, se eu disser: eu não posso fazer isso, fará com que ele interrompa o contato. Receberemos pedido dizendo que farei de alguma forma. Logo, se não cumpríssemos conforme o prometido, passaríamos por mentirosos e nunca mais entraríamos nessa empresa. Seria o mesmo que um mentiroso que acaba por restringir o seu mundo devido às suas mentiras. No nosso caso, seria uma porta a se fechar se não honrássemos o compromisso. A primeira coisa que eu dizia é: fatalidades, mentiras, porque não está feito. É uma verdadeira mentira. Difícil mesmo era a etapa seguinte a receber dos pedidos. Era a vez de transformar a mentira, o vazio, em verdade, concreto.
Há pouco mencionei a administração participativa. Assim, quando voltava à empresa, reunia todos os funcionários e comunicava: eu sei que a nossa empresa não possui tecnologia e equipamentos suficientes, mas reunia todos e dizia: o laboratório da empresa Toshiba pretende fabricar um novo produto. Trata-se de algo bastante promissor, com grande chance de, no futuro, ser produzido em grande escala. O cliente prometeu fazer encomendas em grande quantidade. Eles depositam uma grande expectativa em nós, mas como todos sabem, a nossa empresa não possui tecnologia e equipamentos suficientes. Entretanto, gostaria muito de conquistar esse serviço. Como os funcionários sabiam da realidade da nossa empresa, ficaram pasmos ao ouvir a minha explicação. Alguém então indagava: como podemos fabricar se não temos nem tecnologia e nem equipamentos? E logo se iniciava uma troca de ideias com os funcionários. Não podemos dizer simplesmente que não é possível porque não temos equipamentos. Não dispomos de recursos para adquirir um novo equipamento, mas devemos nos empenhar para fabricar a peça comprando equipamentos usados e conquistar esse pedido, dizia eu para os funcionários. Outro replicava: mesmo que encontremos equipamentos usados, não sabemos se conseguiremos o protótipo até o prazo determinado. Para isso é necessário investimento prévio em equipamento e instalações. Não é fácil elaborar a peça piloto. Ao que retruquei: como pode dizer isso? Esse é o verdadeiro sistema Doronawa. Sistema Doronawa significa confeccionar a corda depois de prender o ladrão. Argumentei então que confeccionar a corda antes mesmo de prender o ladrão seria oneroso, pois correríamos o risco de estocá-la, portanto, considerando a melhor eficiência econômica. Tentei convencê-los com esses argumentos baratos e ainda por cima declarei que, doravante, a minha empresa adotaria esse sistema, dizendo: qualquer um consegue investir em equipamentos e instalações antes de receber um pedido, ou seja, antes de vender o produto. Mas tais desperdícios muitas vezes arruinam uma empresa. Só adquirirá equipamentos após conquistar um pedido, seguindo o sistema Doronawa. Essa forma de pensar, posteriormente, tornou-se a origem da administração pelo sistema Ameba, de não ter estoque desnecessário. Dizer preza-se muito a criatividade soa como algo de nível elevado, nobre, mas no meu caso foi a ideia que tive quando ainda era um líder sem força, um administrador ineficaz. Na época, o número de funcionários havia crescido para aproximadamente 100, e para que esses pudessem sustentar suas famílias, era preciso trazer pedidos a todo custo, mesmo sem tecnologia e equipamentos suficientes. Entretanto, o fato de ter conseguido pedidos dessa maneira, criou-se uma situação que nos forçava a aguçar ao máximo a nossa criatividade. Se investigar cuidadosamente, sempre há um caminho que nos leva a uma solução. Assim, eu me colocava em situação extrema, para a partir daí criar uma nova tecnologia. Isso porque o empenho difere totalmente quando se monta um laboratório. Convidam-se elementos excelentes, formados nas melhores universidades, com uma verba necessária para realizar a pesquisa sobre um determinado tema, daquele quando se está encurralado em situação de vida ou morte, ou quando a sobrevivência depende do desempenho. Uma instalação perfeita, um bom laboratório e pesquisadores formados em universidades de renome não garantem uma boa criatividade nem a intenção de uma tecnologia ímpar. Ao contrário, quando se coloca a si próprio e os funcionários em situações extremas, cuja sobrevivência depende do resultado daquela pesquisa ou daquele experimento, aguça-se ainda mais a criatividade de cada um. Esse se tornará a origem da criatividade. Falei há pouco que seria o mesmo que mentir dizer que se consegue fazer um produto que nunca fabricou. Mas temos que fazer isso, não será ensinado por ninguém. Entretanto, através da situação decorrente desse ato, consegue-se criar uma tecnologia própria, sem plagiar a tecnologia alheia. O acúmulo de pequenos esforços de criar e de inventar dá origem ao desenvolvimento de grandes tecnologias. É outro. A cada superação de tarefa atribuída, mesmo que conseguida em uma situação extrema, em consequência, passou a atender o serviço de Toshiba, depois o serviço da Hitachi. Antes, era apenas fabricada a peça para o tubo de TV da Matsuhita Electric. Assim, aumentava os produtos. Então, isso também se tornou capaz de fazer outro também. Assim, a originalidade continuará. Suponhamos, por exemplo, que a Sony decide desenvolver um gravador como um novo produto. O aparelho que gravar o som e depois reproduzir usando fita magnética e detecta um problema no cabeçote que, ao enrolar, causa muito desgaste nas fitas, resolve-se então utilizar uma polia de cerâmica nova. Teve consulta do Sr. Ibuka com a tecnologia que fez peça da Toshiba
talvez seja possível produzir. Em outras palavras, quando se tem sucesso no desenvolvimento de uma determinada tecnologia, esta poderá ser aplicada no desenvolvimento sucessivo de outros produtos. Por exemplo, em certo momento descubro uma nova tecnologia para dobrar uma chapa de zinco. Com base nessa tecnologia, vai-se poder desenvolver outra para dobrar aço inox ou outros materiais metálicos e assim por diante. O aproveitamento da tecnologia amplia-se infinitamente. Ao criar uma tecnologia própria e ao mesmo tempo deter na empresa sua ampla aplicabilidade, foi desta maneira que a Kyocera acumulou tecnologias de ampla aplicabilidade. Ao mesmo tempo em que cria tecnologias criativas únicas que outras empresas não podem fazer, será como ter uma tecnologia muito ampla dentro da nossa empresa e será baseado em pensar sobre a aplicação para um outro fim sem limite. E foi isso que fez a Kyocera. No final do texto, acumular dia após dia o esforço de criar e inventar algo novo, essa criação e invenção no dia a dia poderão ser ínfimas. Isso quando acumuladas ao longo de 1 a 2 anos, ou melhor, de 10 ou 39 anos, servirão para grandiosas realizações. Parece ser algo difícil quando se fala em criatividade, porém trata-se nada mais do que o acúmulo de pequenos esforços no dia a dia para criar e inventar. Desses pequenos esforços é que nascerão os grandes desenvolvimentos, as grandes tecnologias. Desta maneira, pensar com a própria cabeça e executar sem copiar dos outros tornaram-se tradição da Kyocera, e isso levou a valorizando a criatividade. Não copiar do outro, tornar possível o que as pessoas dizem que não podem, pensar isso sozinho e realizado. Não podia contar a ninguém, não podia ser ensinado. Vem caminhando desse jeito há longo tempo. Esse virou um hábito. A primeira vez que notei isso foi há cerca de 20 anos. Há cerca de 25 anos, as pessoas do Academia Soviética de Ciências vieram ao Japão e visitaram nossa empresa em Kyoto. O objetivo foi aprender a tecnologia da cerâmica. As pessoas da União Soviética estavam muito interessadas na tecnologia cerâmica que nós temos. Toda vez que vieram, sempre mostrava a fábrica. Enquanto isso, mostrou interesse de fabricar a placa IC e pediu fazer contrato de transferência de tecnologia e, ao mesmo tempo, construir uma fábrica na União Soviética. Na verdade, até o momento teve reunião com a finalidade de trocar ideias sobre a tecnologia. No entanto, apenas ver a fábrica parece que veio roubar a nossa tecnologia. Nunca chegou a ponto de fazer os negócios. Também interrompemos a relação porque as pessoas da União Soviética não eram confiáveis. Mesmo assim, depois vieram de novo. No final, ficou de montar uma nova fábrica de cerâmica nos arredores de Moscou. O governo da União Soviética e a Kyocera firmaram contratos de cooperação técnica e construção de fábricas. Ao contratar, acrescentaram várias condições. As tecnologias que a Kyocera repassar para a União Soviética estão em tal escalas, a taxa tal valor, para construir a fábrica tais condições e tal valor. Eu sempre fiz a coisa de forma original. Não podia contar a ninguém. Por isso nunca imitou. Sempre fui, de alguma forma, engenhoso. Portanto, quando a União Soviética quis essa tecnologia, deve ser do meu jeito, deve ser destas condições, assim falei. Porém, diziam que na União Soviética existe uma forma de aliança tecnológica, forma de contrato, que é adotada pelo governo e também ao construir uma fábrica. Na reunião, todos os especialistas das leis do governo soviético estavam presentes. Mostrou o contrato padrão e dizia, por favor, assine isso. Ao ler o contrato, estava escrito a forma muito egoísta. Falei que não posso aceitar, não vou vender nessas condições. E eles perguntavam, quais as condições você aceita? Eu, este item não se adequa, aqui é excluído, aqui também. Assim apaguei mais da metade. Rabisquei com caneta vermelha. Então os especialistas da legislação soviética disseram, não tornem as pessoas tolas. Esse formato foi elaborado pelos advogados especialistas da União Soviética. Todos os países do Partido Comunista compram, usam esse formato. É muita arrogância da sua parte querer mudar totalmente. Você é apenas empresário de médio porte. Esse jeito não queremos comprar. Não vamos comprá-lo, a menos que eu esteja de acordo com este contrato. Está tudo bem. Eu também não quero vender como vocês dizem que desejam comprar. Pensei em melhor forma. Se vocês não querem comprar, eu não quero vender. Bem, espere um pouco. E, novamente, eles insistem em assinar o contrato da forma dele. Fiz uma briga em Moscou por muitos dias. No final, não cheguei a um consenso e disse, vou embora. Só que naquela época, os aviões não eram como hoje.
tinham poucos voos. Também não poderia pegar o avião, a menos que o Partido Comunista tomasse a reserva. Portanto, ao dizer, estou voltando já, disse que não tem mais voo. Então, pode ser amanhã, eles diziam. Amanhã também não tem certeza. Assim, fiquei preso. Mesmo assim, não aceitei o contrato deles. Continuei falando que não farei nada se não for o que eu disse. Afinal, as pessoas da União Soviética perderam a paciência e concordaram com a minha proposta. No entanto, não mostraram esse documento para outras pessoas. Esse é somente para você. Caso esse documento vaze para outras empresas ou países, terão grandes problemas. Portanto, dizendo que o contrato somente para você. Assim fechamos o negócio. E o trabalho deu certo e o governo da União Soviética ficou satisfeito. E no final, foi muito bom para ambas as partes. Naquela época, nem as empresas japonesas e nem os ocidentais tinham contratos que deram sucesso com a União Soviética. Mesmo que pareça que foi bem, certamente uma queixa para a instalação. E ficaram de pagar indenização posteriormente. No início parece que funcionou bem, mas depois várias queixas são ditas. Isso sofrerá graves danos ao pagar a indenização. Em outras palavras, apesar de se fazerem contrato com a União Soviética pensando que os lucros sairão, porém muitas empresas sofreram os prejuízos. Entre eles, o Inamori da Kyocera teve o sucesso. Por quê? Foi falado a uma história bem-sucedida, teve essa reputação. Posteriormente, algumas empresas japonesas de grande porte chegaram à nossa empresa de Kyoto dizendo: por favor, me diga como conseguiu. Só que não falei nada, porque achei que não se aproveita para outras empresas. Fiz um contrato que só serve para a nossa empresa. Naquele momento eu pensei que a maneira de administrar a empresa deve ser própria, não pode ser imitada. Tudo é feito de forma diferente, mesmo os negócios similares. Algumas pessoas caminham entre os arrozais, outras nos caminhos de barro, deslizando os pés. Há pessoas caminhando ao lado das estradas pavimentadas e algumas pessoas caminhando lateral da rua em cima da pedra. Mesmo caminhando na mesma direção, o caminho de cada um é diferente. A dificuldade também é diferente. O meu caminho pode ser ensinado por ninguém. Por exemplo, deslize seu pé pisando no lugar errado e seus pés entram na lama e os sapatos ficaram removidos. Se andar com os pés descalços, podem sofrer ferimentos. Então retirei os sapatos da lama. Colocarei de novo, lavando no sulco. Assim, todos andam de forma diferente. O caminho é diferente e a forma de andar é diferente. Cada um tem que pensar isso. As palavras de Buda Sakyamuni: a vida é um caminho exclusivo para cada um. Mesmo que tenha filhos maravilhosos, pais magníficos, esposa ou esposo respeitável, ninguém poderá viver no seu lugar. Nascemos sozinhos e também partimos sós. Ninguém nos acompanhará. O mesmo pode-se dizer de um administrador de empresa. Há aquele que, sem se esforçar em caminhar com as próprias forças, vive perguntando aos outros. É o mesmo que deixar de viver a sua própria vida. Por isso, quando um representante de uma grande empresa veio até a minha para se consultar como deveria proceder nos negócios com a extinta União Soviética, nesse momento pensei comigo: como isso é possível? Em uma empresa de grande porte, trabalham pessoas bem capacitadas, formadas por universidades de primeira linha. Por isso, acreditava que eles trilhavam o caminho que eles mesmos haviam traçados. Porém, vieram consultar o empreendedor de uma empresa de médio porte de Kyoto. Não há como dar certo com esse pensamento. Na época da economia de bolha, as empresas japonesas disputavam para investir em imóveis. E quando houve o estouro, muitas quebraram. Essa, na verdade, é a consequência de ter seguido o caminho do outro. Citando um exemplo, supomos que alguém enfiou o pé na lama. Esse indivíduo deve pensar: o que devo fazer para tirar o pé? E se o sapato ficar na lama, de que maneira devo retirá-lo e onde lavá-lo? Tudo isso deve ser pensado sozinho. Entretanto, na realidade, há muitos administradores que preferem perguntar a solução. Mesmo nesse caso, eu daria razão ao administrador da pequena ou média empresa se ele consultasse outro de uma empresa de grande porte. Entretanto, um administrador de grande empresa, ouvindo comentários sobre o sucesso de uma empresa de pequeno e médio porte, esse tipo de pensamento ou atitude conduz a empresa ao fracasso. Desviei o assunto. Tem outro exemplo da empresa Daini Denden, com atividades totalmente diferentes da cerâmica. Eu nada sabia sobre telecomunicação. Era uma oportunidade única que poderá ou não ocorrer a cada 100 anos, após monopolizar essa atividade por um século, desde a era Meiji. A empresa NTT do governo pronunciou que, autorizando a participação de empresas privadas, se eu deixasse de aproveitar esse momento de grande mudança, teria que esperar mais um século para encontrar uma oportunidade semelhante. Assim pensei e fundei a nova empresa Daini Denden. Desde a fundação da Kyocera, sempre realizamos coisas que nunca havíamos feito antes. O hábito que se arraigou com o princípio da equidade
Sempre procuramos pensar com muita profundidade, até sobre as coisas insignificantes, e concentrar toda a atenção nisso, como se estivéssemos andando na escuridão. Da mesma forma, quando fundamos a DDI, nos atiramos num mundo desconhecido do ramo de telecomunicações. Se não tivéssemos o hábito desafiador de fazer coisas novas, sem experiência anterior, de certo teríamos medo de dar um passo no mundo desconhecido, e já solicitaríamos a alguém que nos guiasse. Se é um perito para perguntar, deve haver apenas NTT que seja um inimigo. Então, nem pensa. Pensar sempre com a própria cabeça e andar com os próprios pés sob o preceito de valorar a criatividade foi um ponto que chegou na administração dessa nova empresa. E tudo isso parece ser algo muito difícil. Entretanto, o que disse no início, aquela situação em que, mesmo sem tecnologia e equipamentos suficientes, tínhamos que conseguir o pedido, na verdade foi uma mentira para pegar os pedidos. Foi falado uma forma bonita de expressar como valorizando a criatividade. Se pensarem dessa forma, acredito que ficará bem mais fácil aplicá-lo nas atividades dos senhores. Em outras palavras, fazer coisas novas não é exclusividade da Kyocera. Está ao alcance de todos.